Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos. Sempre agradeço a Deus por todos vocês que nos assistem, nos ouvem, escutam a palavra de Deus e oram por nós. E estamos orando por todos os irmãos, pedindo que Deus abençoe vocês. Estamos orando pelo irmão Jorge, que sofreu o acidente ali na Alvorada, e agradecendo a Deus que Deus o livrou da morte, porque esses perigos, esses acidentes, às vezes é Satanás que ataca, não só para nos causar prejuízo financeiro, mas também atentar contra a nossa saúde. Mas graças a Deus que o irmão Jorge está bem, e Deus abençoe que ele consiga recuperar o seu carro, recuperar o veículo. Deus é que dá o livramento. Quando nós lemos aquelas palavras lá no livro de Daniel, que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Permitiu que eles entrassem na fornalha, mas Deus os livrou dentro da fornalha. Às vezes vêm essas provas, essas lutas, essas grandes dificuldades. Isto é para provar a nossa fé, a nossa firmeza, se estamos realmente firmados em Deus. Deus abençoe o nosso irmão e que ele consiga recuperar o veículo. Hoje quero trazer uma palavra de Deus sobre os Salmos de número 23. Sempre aconselho a todas as pessoas novas convertidas que a primeira coisa que leiam é o Evangelho segundo São João. Leia todo o Evangelho de João, capítulo por capítulo. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são paralelos, eles são similares, mas João é diferente. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas começam em Belém, o nascimento na manjedoura, mas o Evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí diz, e ele veio a esta terra, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje quero trazer uma palavra sobre o Salmo 23. Aconselho sempre os irmãos, leia primeiro todo o Evangelho de João, capítulo por capítulo, mas depois leia os Salmos. O Evangelho de João é o relato da vida de Cristo, mas os Salmos são orações, são palavras que te levam, te ensinam como orar, como os salmistas oravam, como eles tinham confiança em Deus. E o Salmo 23 é uma pérola, é uma preciosidade. Esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Depois o salmista segue dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No verso 5 ainda diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esses salmos, ele nos ensina. Um dia visitava uma senhora católica romana em um hospital e lia para ela esse salmo. E ela se impressionou. Mas na Bíblia evangélica também tem o Salmo 23? Sim, o Salmo 23 é universal. Ele está em todas as traduções, em todas as Bíblias. Às vezes nós, pelo nacionalismo religioso, somos impedidos de ter comunhão com outras pessoas e somos impedidos de ter uma fé mais sincera.
mas conhecer não o Salmo 23, mas o Senhor do Salmo 23. Um senhor estava, um eminente político, estava assistindo uma palestra e um grande jornalista estava lendo o Salmo 23. E ele ficou impressionado porque o camarada dava a pontuação certa, era uma coisa muito linda ouvir o Salmo 23 naquela leitura. Mas em outra ocasião, aquele homem político foi em uma igreja pequena lá no interior e um pastor velho que mal sabia ler começou a ler o Salmo 23. E aquele homem foi tocado e ele disse para a pessoa que estava ao seu lado: lá naquele lugar em que nós assistimos a outra leitura do Salmo 23, aquele jornalista conhecia os Salmos, mas este senhor que está lendo agora, ele conhece o pastor do Salmo. O que nós precisamos não é só conhecer o Salmo 23, mas conhecer o pastor do Salmo. Veja bem, o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que o Senhor, ele é aquele que nos provê. Um dos termos na palavra do Velho Testamento é que Deus é provedor. Ele nos proverá todas as coisas segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Se você está precisando de um bom trabalho, fala com o pastor do Salmo 23, porque ele pode te prover um bom trabalho. Se você precisa de um aumento de salário no teu trabalho, não está dando para pagar as contas e viver, ora o Salmo 23. Acredita que o provedor desse Salmo 23 pode te prover um aumento de salário, te prover prosperidade, te prover saúde, te prover graça para que você sobreviva todos os dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, não me faltará paz, não me faltará abundância, não me faltará tranquilidade, não me faltará calma, não me faltará a presença de espírito, não me faltará um pensamento de otimismo em todas as circunstâncias. Se você conhece o Salmo, conheça o pastor do Salmo. E se você conhece o pastor do Salmo, você vai se lembrar de São João, no capítulo de número 10, que Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Disse Cristo: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Se você é ovelha do Senhor, você sabe que Cristo deu a sua vida por ti. Me lembro de um testemunho de um irmão, que ele estava hospitalizado num hospital, e ao lado dele tinha um sacerdote da Igreja Católica. Esse padre era jovem, e ele estava muito mal, muito doente. Ele gemia a noite inteira, ao ponto de o irmão não saber mais o que fazer. Mas disse aquele irmão que ele não tinha coragem de falar de Jesus, de perdão para o padre, por causa da fé do padre, que era de uma outra religião. Mas veio um padre ancião, um padre mais velho, e aquele padre mais velho ouviu a confissão do jovem, e o jovem disse assim para o padre mais velho: eu sei que eu vou morrer, e eu não estou preparado para morrer. Eu não fiz ainda obra suficiente para ser salvo. Eu não fiz obra suficiente para chegar na presença de Deus. E aí o padre velho disse para ele: não é pelas nossas obras, é pelas obras do Calvário, é pelas obras de Cristo na cruz. Você não tem que se esconder atrás das tuas obras, se esconde atrás do sacrifício de Cristo no Calvário. Se você aceitou a redenção de Jesus, que morreu por ti, morreu pelos teus pecados, a graça é poderosa para te salvar. E aí aquele padre velho orou por aquele jovem, e depois da oração aquele homem se tranquilizou. E aquela noite ele veio a falecer. Mas disse aquele irmão no seu testemunho: aquele homem ficou tranquilo, ficou em paz. Ele se sentia bem e estava em paz com Deus, porque ele sabia que ia ao encontro do Senhor. O Salmo 23
Depois que o Senhor diz que Ele é o pastor e nos proverá todas as coisas, diz também que Ele nos guia a águas tranquilas. A ovelha, ela não toma água quando é água toldada, suja, corrente. Ela tem que tomar água em um lugar tranquilo, em um remanso. Aí ela chega com tranquilidade para tomar água. Aqui diz que o Senhor nos guia a pastos verdes. Não é um capim seco, é pastos verdes que a ovelha precisa comer. É abundância de alimento para ela, para que ela possa engordar, ter cordeirinhos, ter prosperidade e depois ser guiada a águas tranquilas para tomar a água. Depois diz o Salmo assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É uma coisa impressionante que os pastores da Palestina, eles levavam as suas ovelhas e ao meio-dia, quando o sol estava a pino, quando o sol era mais forte, eles levavam as ovelhas para descansar em lugares de sombra. Ele sabia que a sombra era preciso para a ovelha. A ovelha, devido à lã, sentia muito calor, então ela precisava de sombra para que pudesse se tranquilizar, dormir. E a ovelha engorda quando está tranquila, quando está descansando, quando está em paz consigo mesmo. Amigo, pensa um pouco. Depois diz assim o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu ouvi o testemunho de um senhor, um irmão, que sofreu um acidente de carro e ele foi jogado para fora da estrada. E ele pensou que era a morte. Ele não via a hora que ele ia morrer, mas ele começou a orar: Senhor, não deixe eu morrer sem ver a minha esposa. E aí ele disse: não era a morte, era só a sombra da morte. Mas a sombra da morte, diz ele, é tão real que é como se fosse a morte passando por a gente. Mas enquanto eu orava, outras pessoas chamaram a ambulância e eu fui atendido muito rápido e eu ainda pude voltar para casa, para minha esposa e para meus filhos. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, tu estando comigo, não temerei mal algum. Depois o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, e preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E depois ainda diz: unge a minha cabeça com óleo. As ovelhas têm um tipo de mosca que senta nos ouvidos delas e coloca um tipo de verme, um berne, e aquilo se aloja no cérebro das ovelhas. E se ela não tem um repelente, uma unção na cabeça, aquilo vai para o cérebro e produz loucura das ovelhas e elas morrem. Nós precisamos, a unção de Deus está na nossa cabeça. Nós precisamos ter uma cabeça ungida, um pensamento ungido. O óleo de Deus tem que estar na nossa cabeça. Se você é ovelha do Senhor, não deixa que bicheiras entre nos teus ouvidos. Não deixe que qualquer coisa entre nos teus ouvidos. Peça um ouvido ungido com óleo, para que você possa ouvir as coisas de Deus, as coisas da palavra, da graça e da vitória. Depois diz o verso de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Pense um pouco no privilégio que o salmista estava pedindo. Ele desejava, aqui na terra, habitar na casa do Senhor, para que um dia ele pudesse ir morar lá onde São João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não
vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, virei outra vez, e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. O desejo do Pai é que seus filhos sempre estejam perto dele. O desejo da mãe é que seus filhos sempre estejam perto dela. Pense um pouco, amigo, nestas palavras. Habitarei na casa do Senhor por todos os dias, por longos dias. Se você quer habitar na casa do Senhor, conheça o Senhor como teu pastor, para que nada te falte. Não te falte paz, não te falte tranquilidade, não te falte harmonia, não te falte comunhão com Deus e com as outras pessoas. O pastor supremo, ele pode te guiar. Leia o Evangelho de João, no capítulo de número 10, onde Jesus se apresenta como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Quero orar por ti. Fecha os teus olhos aí onde você se encontra e nós vamos orar. Se você está doente, coloca a tua mão sobre o teu coração, sobre a tua enfermidade, se é na cabeça, se é no pulmão, coloca ali a tua mão. A mão do Senhor, a mão do grande pastor não está mais no céu. Antigamente nós vendíamos uns quadros para os irmãos crentes, para que eles colocassem na sua sala o quadro do bom pastor. Era incrível, porque o pastor estava buscando a ovelha e ele encontra a ovelha lá num abismo e já as águias, os urubus, já estavam sobrevoando a ovelha. Mas ele vai até ela e busca ela, salva ela e traz de volta para o aprisco. Entenda, o Senhor te ama, o Senhor te deseja abençoar. Fecha os teus olhos e acredite que se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Se está te faltando alguma coisa no teu lar, apresenta para Deus agora, porque o salmista diz que o Senhor é o provedor. Ele nos provê todas as coisas. Oramos. Querido Deus e Pai, olha pelos irmãos lá nos seus lares, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles que não acreditam, Senhor, até agora, que Tu é um Senhor, um provedor, um pastor bom, que nos guia por águas tranquilas, nos leva a pastos verdes, faz a nossa alma repousar, tranquiliza-nos na sombra do Altíssimo. Abençoa, Senhor, as pessoas, para que eles te conheçam como grande pastor, o supremo pastor das ovelhas. Eu peço a tua bênção. No nome de Jesus pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Amigos, seguiremos com uma outra palavra para os irmãos ainda hoje, e quero seguir nesta linha dos Salmos, e nós vamos meditar no Salmo 91. E na semana que vem, vamos meditar sobre os salmos de arrependimento, os salmos de penitência, os salmos que as pessoas devem ler quando estão em necessidade de pedir perdão. E depois vamos ler os salmos precatórios, que são aqueles salmos que pede a destruição dos inimigos. Os inimigos às vezes se levantam, mas o salmista nos ensina como orar também nesta situação. O Senhor te abençoe e te dê graça e vitória no nome de Jesus. Amém.